E a médica falou, né, que ela tinha poucas chances de sobreviver, que a hidrocefalia era algo que poderia colocar minha vida em risco, porque a cabeça Uhum. dela ia crescer muito, né, meus órgãos seriam pressionados, eu poderia estar correndo risco de vida. Eu tinha uma opção de ter interrompido a gravidez se eu quisesse, porque ela tinha poucas chances de sobreviver, porque ela não ia ter pouco desenvolvimento cerebral, né? Uhum. Mas aí eu e seu pai decidimos ir com a gravidez até o fim, ninguém sabia. Mas aí, com 8 meses, a gente fez a cesariana, porque realmente eu não estava mais conseguindo respirar direito, porque ela estava comprimindo, né, os Uhum. meus órgãos. A gente chegou a fazer um procedimento com 6 meses para tirar água da cabeça dela, ainda dentro da barriga, e colocar uma válvula, né, Uhum. para ver se ajudava, né, na contenção da água. Mas aí ela nasceu e ela sobreviveu 5 dias somente, aí virou uma estrelinha, né, como a gente fala. E aí, infelizmente, assim, é aquela coisa, né? Como eu trabalhava no macro, eu tive seguro. Pela morte dela, eu recebi um seguro na Uhum. época. E aí a gente decidiu comprar um carro com esse dinheiro do seguro, né? Outro carro. Que era o Monza. E aí, de fato, eu comecei a dirigir. Mas eu não tinha carta, porque eu não tinha dinheiro para tirar Mas aí carta. o carro ficou pra senhora? É, Ficou um carro pra você e o pai ficou com o carro é, dele, foi isso? isso. E aí eu comecei a dirigir. Isso foi em 96, 97, mais ou menos. Ela nasceu em dezembro, ela morreu em dezembro de 96. Então, isso deve ter sido 97. Só que, como ela morreu, eu queria voltar a trabalhar, porque imagina, eu tava super triste, né? Não tinha bebê. Eu ia ficar em casa de licença fazendo o quê? Ah, é, você tava de licença maternidade. Só que eu não pude voltar. Eu cheguei a fazer uma carta para a empresa, porque eu queria voltar, né? Aham. Porque para mim seria bom voltar a trabalhar, né? Pela questão de voltar à vida, né? Mas não pude, porque ela foi uma nat morta, que eles falam, né? Então ela chegou a nascer, entendeu? De fato. Ah, tá. Então eu tive que ficar os Teve que quatro seguir a lei meses. ali, Tive que ficar. trabalhista, né? Tive que ficar os 4 meses em casa sem bebê. E isso foi em 97. E aí eu comecei a dirigir. E assim, é muito engraçado, porque sei lá, antigamente, né, gente, as leis, não sei se era eu que não ligava, mas assim, eu dirigi anos, sei lá quantos anos. Mas eu acho que não era igual hoje. Não tinha, a gente tinha até cinto de segurança, mas ninguém usava. Eu bebia na época, dirigi bêbada, né? Só Deus que cuidou de mim e de você, inclusive, né? Porque você Meu tava junto, Deus. só Jesus, assim, por Deus. E eu andei muitos anos sem carta, sei lá, uns 5, 6 anos sem carta. Dirigia pra tudo quanto é lugar. Que eu pegava todo mundo pra ir comigo, tipo cobaia, vamos ali comigo. Aí eu ia. O carro parava, imagina, numa subida, aí as pessoas tudo buzinando atrás. Aí eu saía do carro, mal cara de pau, falava assim pro homem que tava com raiva que eu fechei o trânsito. Falava, você pode tirar o carro pra mim, por favor, porque eu não consigo. Tipo assim, muitas vezes isso aconteceu, eu não tava nem aí. E aí eu aprendi a dirigir dessa forma. Trabalhava no macro ainda, e aí, como eu tive acesso a essas pessoas que tinham estudado, né? Eu via que as pessoas que estudavam ganhavam mais, esse tipo de coisa. Aí eu queria fazer faculdade. Só que eu já tinha feito o cursinho há muito tempo atrás, né? Em Aham. 94. Isso já era tipo 97. Aí tinha uma escola, eu não vou me lembrar agora o nome da faculdade, mas era perto do Macro, ali perto na rua Francisco Morato, na Avenida Francisco Morato. Aí eu comecei a fazer administração lá. Eu Uhum. estudei 2 anos lá. Só que aí depois, sabe quando você não tá gostando muito? Porque era uma faculdade que eu nem, pra você ter uma ideia, eu nem lembro do nome, né? Mas sabe assim, quando veio, começou umas histórias do tipo que não tinha passado com nota boa no MEC, sabe? Começou a Ah, ficar meio tá. enrolado. Aí Sei. eu peguei e tranquei. E aí, quando foi no ano 2000, 99, eu estudei 97, 98, não, 98 e 98, 99 99. lá. E aí eu tranquei e fui prestar lá na Fito. Uhum. Aí eu decidi fazer jornalismo. Deus sabe por quê, não me pergunte, tá? Porque eu não sei também.
Nessa Porque você época, sempre gostou de história, de escrever, dessas pode coisas. Eu acho que ser, foi por isso. de ler, É. essas coisas. E aí eu peguei e prestei para jornalismo, inclusive na época, não é igual hoje. O meu vestibular foi de 2 dias, sabe? Aquela coisa, primeira fase, segunda Nossa. fase. Era assim antigamente. Aí passei e fiz faculdade lá, do ano 2000 até me formei em 2004, né? E aí, durante a faculdade, como eu fazia jornalismo, eu comecei a conhecer outros tipos de pessoa, né? Os Aham. professores. E aí eu comecei lá, era muito legal, porque lá tinha a gente que fazia rádio, fazia TV, tudo Aham. lá tinha os laboratórios para você Sim. fazer. Aprendi fotografia, muito legal. Era super legal. Na época que eu estava na faculdade, foi quando a Rede TV foi inaugurada. Aham. E não sei se você sabe, mas a Rede TV é em Osasco. E a minha Sim. faculdade era em Osasco. Então, assim, muita gente ia trabalhar lá. Só que nesse meio tempo que eu entrei na faculdade, eu fui procurar estágio, no primeiro ano já. E aí eu consegui um estágio na Warner Bros. Foi estágio? Comecei como estagiária lá, Não sabia. na Warner Bros. Porque eu comecei a trabalhar na área de assessoria de imprensa lá, entendeu? Aham. Só o meu estágio já pagava bem na época, entendeu? Que era assim, não era muito mais do que eu ganhava no macro, mas eu tava na minha área, né? Imagina, eu trabalhava na Warner Bros, eu achava o máximo, Sim. né? Tipo, top da Não, mas foi o galáctica, né? máximo mesmo. Não, Eu lembro. foi muito legal, assim, pra mim, assim, pra minha carreira, Pra mim né? também. E aí, eu fiquei pouco tempo lá, né? Eu acho que eu fiquei meses, pouco No tempo mesmo, no estágio. estágio. Por quê? Eu fui super bem e eu sempre tive uma coisa de conversar com as pessoas. Desenrolada. As pessoas gostam de mim, geralmente, Aham. né? Deve ser todos os meus stellium na casa 11, né? Basicamente, né? O que isso significa? Eu tenho Mercúrio em O Áries que na que isso casa 11. significa? Não sei. Significa que eu sou ariana, então eu tenho iniciativa, eu falo com as pessoas, eu sou uma pessoa que se movimenta, né? As pessoas veem essa minha força Você de não passa vontade. desapercebida, assim. Não, eu tenho uma presença forte. E Mercúrio é a comunicação, né? Meu Mercúrio é em Áries e a casa 11 fala do quê? Fala de pessoas, de grupos, entendeu? De internet. Não existia naquela época, mas é de você se relacionar, de networking, né? E apareceu uma vaga na área de administração de vendas lá. E eu era para ser efetivada, para ganhar mais. Eu fui, né? Óbvio. E já comecei a trabalhar lá na Warner Bros. Lá eu trabalhei 9 anos lá, bastante tempo também. E nesse meio tempo, fui fazendo faculdade. E apareceu as oportunidades de trabalhar na TV, na Rede TV, que tinha. Apareceu? Apareceu, porque meu professor foi trabalhar lá, tinha vários professores meus que trabalhavam lá. Só que, para ser repórter, jornalista, era tipo assim. Ganhar pouco, né? Imagina que se eu ganhasse 3 mil na Warner, Ah, como eu era na época que eu entrei, né? Eu era assistente administrativo. uhum. Imagina que você ia ganhar o estágio para entrar como repórter, o repórter ganhava R$ 800. Não fazia sentido, Tipo, né? não fazia sentido nenhum para mim, entendeu? Só que nesse ponto, eu falei, gente, eu devia estar fazendo administração, né? Porque eu tô trabalhando nessa área. Falei, meu Deus, e agora? Só que eu já tinha trancado uma faculdade. Eu falei, não, essa aqui eu vou ter que terminar, pelo amor de Deus, Não né? importa, o importante é ter uma faculdade, não importa em que área, né? Entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, eu preciso terminar alguma coisa. Aham. E aí eu decidi terminar. E terminei a faculdade lá. E uma das coisas legais lá, então assim, imagine, no macro eu já tive acesso a pessoas muito inteligentes, né, estudiosas e tal. Na Warner foi uma coisa assim que descolou muito, né, porque foi meus chefes, eu tinha chefes que eram de outros países, as pessoas falavam outras línguas, né, todo mundo falava inglês praticamente, menos eu, entendeu? É porque respondia para os Estados Unidos, né? Para matriz. Diretamente, então assim, vinha tudo em inglês para ser traduzido aqui. Aham. Então, assim, para mim foi um outro mundo. Se eu já tinha ficado encantada com a mulher que foi para Bariloche passar o Natal e a minha amiga que tinha feito um intercâmbio em Londres, chegou na Warner, foi assim.
90% das pessoas falavam outras línguas, entendeu? Então, para mim, foi uma coisa muito forte. Além disso, a empresa pagava curso de inglês. Então, eu comecei a fazer inglês lá, subsidiado pela empresa. Legal. Porque, bem ou mal, eu ganhava mais, mas assim, infelizmente, né, gente, a gente sabe, eu não tinha educação financeira na época, né? Gastava muito. Gastava com certeza. tudo que ganhava, porque eu achava que, nossa, a minha vida daqui pra frente vai ser só isso, E eu não olhava preciso me o salário preocupar. bruto, nem olhava o líquido. Não, né? e eu fazia muita hora extra, entendeu? Por quê? Porque lá a gente tinha as avant premières, né? Que eram os lançamentos dos filmes, então tinha muito evento, fim de semana, e eu trabalhava, eu ganhava muita hora extra. Gente, eu fui em muitas. Como que fala? Pré-estreia, né? Pré-estreias, Muitas pré-estreias, assim. com os artistas, Nossa, inclusive. incrível. Né? Eu tenho memórias, assim, desses momentos. A Carol era pequena e eu fazia muita hora extra, inclusive eu levava ela no final de semana, lembra, cara? Lembro. Eu lembro do chocolate quente que eu tomava lá na Warner. E usava o computador pra ouvir música no Terra. Eu lembro disso. E a Carol ia, porque assim, não tinha com quem deixar ela, né? E aí eu levava ela, quando eu tinha que trabalhar pra gente poder passar algum tempo juntas também. E aí foi lá que eu comecei a fazer inglês de fato, né? Porque pra mim, eu precisava fazer inglês. E assim que eu terminei a faculdade, no ano de 2004, eu planejei o intercâmbio, né? Porque assim, eu estudei muitos anos. Então imagine que eu comecei a trabalhar na Warner em 2001. Que era a época que eu estava fazendo faculdade, né? E nesse tempo todo eu estudei inglês, de 2001 a 2004. Só que eu não falava, eu tinha um bloqueio. Porque imagine, eu já tinha quase 30 anos e eu tinha um bloqueio. Eu sabia muita coisa, eu entendia, eu escrevia, eu lia, mas eu não conseguia falar, entendeu? E aí, conversando com os professores do meu curso e tal, eles falaram, não, você tá travada, você precisa fazer um intercâmbio, planejar um intercâmbio. E aí, o seu pai super me apoiou na época, né? E aí, a gente resolveu fazer esse intercâmbio. E você, na época, tinha 11 anos e você ficou com seu pai, Eu lembro. né? E eu fiquei 4 meses no Canadá estudando. E aí destravou. Destravou total. Tanto que quando eu cheguei lá, eu entrei na primeira semana, porque lá na escola eles fazem um teste com você quando Sim. você chega, né? Pra ver, tipo, no seu listening você é avançado, mas no seu falar você é básico. Pra ver que nível você tá no geral. Isso, aí eu fiquei em várias aulas. Tanto que eu mudei muito rápido. Toda semana eu mudava de nível, entendeu? Porque eu sabia muita coisa. Então, tipo assim, com 1 mês eu já tava falando fluentemente. Porque eu já tinha muita base, mas não falava, né? E lá eu fui obrigada a falar, então. E naquela época não tinha, né? Internet igual tem hoje, não tinha celular. A gente falava, tipo, uma vez por semana por Eu telefone. lembro. E era, assim, horrível. Não tinha esse negócio de mandar foto, né? Nada. Eu lembro que você mandava cartão, não era? Era Cartão muito... postal. Nossa, parece que era outra realidade, né? E nem faz tanto tempo. E pra mim foi um divisor de águas. Tanto que o pessoal da Warner, eles super me apoiaram. E eu cheguei a trabalhar no escritório lá do Canadá, entendeu? Porque... Sério? Porque assim, eu não fiquei 4 meses de férias, né? Eu peguei 2 meses de férias e o restante eu trabalhei de lá. Não sabia. Nem existia home office, né? Eu não falava com as pessoas daqui, eu não fazia o mesmo serviço daqui, mas eu fazia serviços de lá, entendeu? Você fazia serviços de lá? De lá, isso. Caraca! Sim. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. E aí, quando eu voltei de fato, eu fui promovida, né, para supervisora de administração de vendas. Então, eu era responsável por todos os pedidos, pela distribuição de DVDs. Porque vendia DVD, a época do DVD vendia pras locadoras. Eu era da unidade de negócios chamado Home Video, né? Que cuidava tanto dos DVDs de locadoras, que era super forte na época, né?
quanto das lojas, que estava começando a vender DVDs em mercados, lojas americanas, essas coisas. Gente do Foi céu. bem nessa época. Mas a parte melhor da Warner foi a gente ter participado do lançamento de toda a franquia de Harry Potter. Não, isso é inesquecível, gente. E toda a franquia de Senhor dos Anéis eu trabalhava lá. E eu lembro que saiu o primeiro filme, eu era pequena ainda. Então, eu ficava esperando a carta chegar, minha carta de bruxa. Foi incrível, né? Foi muito legal. Eu lembro que tinha, na pré-estreia, eles davam alguns brindes, né? Então, tinha tudo personalizado, tudo né? personalizado. Então, a roupa tinha... cachecol do Harry Potter. Tinha tudo, né? assim, E era da escola e tal. Sim. Nossa, Era incrível. Eu lembro que eu comi a barra do Willy Wonka e foi o melhor chocolate. Eu acho que eu plantei isso na minha cabeça, mas foi o melhor chocolate que eu comi na minha vida. É, incrível, né? Eu lembro disso, eu falava, gente, por que não vendem isso? E era muito legal, assim, apesar de eu trabalhar muito, eu gostava, né? Porque tinha toda essa aura, né? Nossa, que incrível, né? Eu tô trabalhando com cinema. E às vezes chegava algum ator, atriz lá no escritório, né? Então tinha um glamour, assim. Sim, tinha um super glamour e além disso tinha uma sala de cinema no escritório, imagina. Que a gente assistia os filmes lá para poder fazer estratégias e tal. Então era incrível. Além de tudo isso, para mim um outro mundo também que se abriu foi através da Warner. Eu viajei muito pelo Brasil, né? Porque tinha as convenções de vendas, onde reunia todos os vendedores do Brasil. Fiz viagens maravilhosas, conheci lugares que eu não tinha condição, era totalmente fora da minha realidade, entendeu? Tipo, passar uma semana na Amazônia, fazendo todos os passeios de graça com o Raí e com o Sócrates como palestrante, assim, foi incrível, né? Cruzeiros, assim, foi incrível, muito, 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 muito legal. E com isso, né, eu fui vendo um outro mundo, que existia um outro mundo que eu queria acessar, que eu nem sabia que existia, né? Esse mundo de viajar de avião. A primeira vez que eu viajei de avião, de fato, foi pela Warner, entendeu? Que teve um evento no Rio e eles pagaram a passagem, eu fui de avião. Assim, foi a primeira vez que eu andei de avião. E foi muito legal mesmo. E com isso foi esse mundo, tipo, preciso falar inglês. Fui para esse Canadá, voltei, fui promovida para supervisora. E aí realmente minha vida mudou de fato, né? Porque aí você tem acesso a muito mais coisas. Trabalhei lá então 9 anos e aí veio a crise de 2008, né, do subprime, que de fato afetou, né? É uma empresa norte-americana e teve vários cortes e eu fui mandada embora. Para mim naquele momento parecia que o mundo tinha acabado, né? Assim, de fato, eu pensei que pronto, agora acabou. Porque eu não conseguia ver nada melhor do que trabalhar na Warner, né, pra mim. E eu lembro que até pra você foi impactante, né, Ká? Não, eu lembro que acho que o pai foi te buscar, ou a senhora chegou muito cedo do trabalho. Eu falei, o que aconteceu? Foi mandada embora. Como assim? Foi assim, um impacto, mas não era só pelo salário, acho que era por tudo que a Warner proporcionava pra gente, de alguma forma. Sim, até porque a gente estendia, né, as experiências para as pessoas da família e para os amigos, né? Porque eu tinha muitos, eu recebia os convites, né, para ir nas pré-estreias, mas eu levava a minha família. Imagina, né, gente, a minha sogra, hoje ela tem 80 anos, né? Então imagine, ela tinha 60 na época. Ela conheceu a Xuxa, ela conheceu a Ana Maria Braga, ela tem uma foto abraçada com a Ana Maria Braga, entendeu? De eventos que a gente foi e a gente tinha acesso a essas pessoas, né? Conheci, então assim, era tudo muito mágico, né? E eu estendia isso para nossa família também, né, Ká? Sim. Então todo mundo sentiu quando eu saí da Warner, de fato, né? E a gente podia comprar filme mais barato, né? E era super. Não existia Netflix, né? Então, nossa, a gente prestava os filmes para as pessoas. Não, em casa tinha um estoque de filmes. A gente era praticamente, assim, subcelebridades, entendeu? Hoje em dia, basicamente, né, cara? Como se fossem influencers, vai. Era outra realidade, mas
Com isso a sua vida mudou e, consequentemente, a vida das pessoas à sua volta. Quem você pôde ajudar, você foi puxando junto, Sim, né? totalmente. E uma outra coisa que eu não falei antes de eu sair da Warner, a Warner mesmo, lembra que eu fiz jornalismo, né? Aham. Eu tive a oportunidade, a Warner pagou para mim uma pós em administração lá na Fundação Getúlio Vargas. verdade. E isso foi incrível, né? Foi Sim. 2 anos antes de eu sair, ainda não tinha começado a crise, então eles estavam bem de grana e eu era uma ótima funcionária, me dedicava muito, e eles pagaram esse curso para mim. Para mim foi incrível, entendeu? Realmente. Aí, de fato, eu tive, né, uma certificação em administração de empresas. Foi muito legal. E aí eu saí da Warner e aí foi aquela coisa, né, gente? Porque o que eu vou fazer agora da minha vida? Aí eu comecei a procurar emprego, né? Na época era Cato, não sei se ainda é, mas assim, fui fazer algumas entrevistas, mas assim, gente, umas coisas nada a ver, né? E eu fiquei batendo cabeça aí, fazendo entrevistas, não fui escolhida para muitas entrevistas e comecei a, assim, procurar para ser supervisor ou coordenador, alguma coisa, né, já mais no meu nível. E eu não conseguia encontrar nada. Eu não era chamada, eu fazia as dinâmicas de grupo, não era chamada. Falei, gente, o que está acontecendo, né? Porque eu tinha um bom currículo, eu Mas no entendia. mundo tava tendo uma crise, assim, Tava então. tendo uma crise, de fato, sim. Mas E você achou que algo em você tava bloqueando, assim? não, de fato, eu comecei a achar estranho, porque assim, passando aquele choque inicial de ter sido mandado embora, eu não achava que fosse difícil eu me recolocar, entendeu? E aí eu comecei a ver que E não era tão quantos anos? fácil. Para começar, eu tava meio se achando, porque eu falei, agora eu vou dar uma parada, porque eu trabalhei muito tempo, tenho uma grana, né? Então, tipo assim, eu não tava. Com pressa. Tipo, não, eu acho que na época não existia esse negócio de sabático, mas é com mais ou menos um sabático que eu tirei, entendeu? Não vou trabalhar um Mas tempo. por quanto tempo? Sei lá, eu não planejei um ano, mas eu acho que foi quase um ano, assim, de fato, para eu começar a procurar. Falar, agora eu vou procurar emprego, entendeu? Porque seu pai trabalhava, a gente tinha uma grana, então eu não achei que fosse uma coisa, né, que precisasse ser, de fato, urgente. E aí, quando eu comecei a procurar de fato, aí comecei a fazer umas entrevistas, umas coisas horríveis. Falei, gente, e agora? Sabe quando você fica meio preocupada? Falei, meu Deus, e agora? Tá. Não arrumei. Procurei, não arrumei. Aí a primeira vaga que eu achei, de fato, assim, mais ou menos legal, achei uma de supervisora de administração de vendas. Exatamente o mesmo cargo que eu tinha na Warner. Não era para ganhar igual, mas tinha uma proposta legal, que era qual? Era uma empresa familiar, que eu comecei a trabalhar, chamada Toque Cri, que é uma empresa de artesanato, de materiais para artesanato. Então, basicamente, eles importavam coisas da China para fazer artesanato, mas era artesanato mais classe A e B, tipo scrapbook, uma técnica de decupagem francesa, pintura em guardanapo, umas coisas assim mais diferenciadas, né? Você sempre gostou disso, né? Amava. Desde pequena. Aí eu achei legal, porque qual era a proposta da empresa? Era uma empresa familiar, que era pai, mãe, filha. Eles eram os pais dessa moça, que era a dona, né, que tinha assumido que era filha, devia ter uns 30 e poucos anos. Eles eram gregos. E eles tinham essa empresa, eu acho que o pai morreu, a filha assumiu com a mãe, para ajudar a mãe na empresa. E eles queriam, tipo, profissionalizar a empresa, entendeu? Porque tava crescendo muito a empresa deles. Porque esse tipo de artesanato tava crescendo muito. Porque na época tinha, não sei se tem ainda, mas na época tinha na televisão aberta, as pessoas que tinham esses programas da tarde, tipo Ana Maria, tinha uns quadros que ensinavam a fazer as coisas, então tinha muita, né? Sim. Muita demanda, né? E começou a crescer. E aí eu fui para essa empresa com a proposta de organizar a operação, entendeu? A administração das vendas, organizar, treinar as pessoas, criar processos, essas coisas. E eu achei super legal a proposta. E fui. E era muito longe. Eu levava quase 2 horas para ir, quase 2 horas para voltar. Era depois do autódromo de Interlagos. Mas eu fui trabalhar lá.
E aí foi super legal também, porque era um mundo novo, né? Tinha feiras de artesanato, eu participava das feiras, conhecia os artistas, porque a empresa, ela contratava artistas de cada tipo de artesanato para poder fazer as peças e promover, entendeu? Nessa época, eu acho que já estava começando essa coisa de rede social, entendeu? De vendas online, tinha também um site da empresa que vendia as coisas, né? Então, estava começando. E eu fui. E aí eu trabalhei lá por 11 meses. Só que, como era uma empresa familiar, os meus funcionários eram, tipo, trabalhava lá há, tipo, 10, 15 anos. E meio que eu tentava colocar as coisas no meu processo e eles não aceitavam, entendeu? Porque eram, tipo, eles estavam acostumados a trabalhar de uma forma e eu queria profissionalizar. Sim. E eles começaram a não querer, né? Não estar de acordo. Um conflito ali. Conflito. E, de fato, chegou num ponto que eu me impunha, óbvio, né? Porque, imagina. Você não aguenta? Eu não aguento, né? E aí eu acho que as pessoas iam reclamar pra ela, de mim, né? Que não tava gostando, alguma coisa. E aí eu fui mandada embora. Que eu, inclusive, gostei na época, né? Porque pra mim já tava muito cansativo, eu já não tava dando mais. E aí a gente conversou, ela chegou a conversar comigo algumas vezes, então meio que eu já estava sabendo que não estava indo bem, porque as pessoas estavam reclamando de mim. E aí a gente decidiu sair, e eu saí de lá. Nesse meio tempo, o seu pai já estava querendo abrir um negócio próprio, né? Porque ele que estava querendo... Tipo, trabalhou muito tempo e como eu já estava ganhando um pouco melhor nessa época, a gente tinha o dinheiro que a gente tinha recebido lá da empresa. E aí a gente decidiu que, como ele me ajudou durante esse meu processo de estudo, né? Faculdade, ele sempre me apoiou, cuidava de você, o tempo que eu fiquei no Canadá. Então ele sempre me apoiou nos outros cursos que eu fiz vários cursos de inglês, de informática depois, né? Fiz outros cursos também. A gente chegou a fazer, lembra, o curso de intercâmbio na Argentina para espanhol, né? Que até você foi comigo também. Então, seu pai sempre me apoiou. E aí chegou um ponto, como a gente tinha decidido que ele ia cuidar de você, pequena, para eu poder estudar, porque eu gostava, né? A gente decidiu que agora eu ia ajudar ele a montar um negócio para ele. E aí, não sabia o que a gente ia abrir, de fato. Mas como eu tinha na família, meus tios tinham bar, então eu tinha tinha 2 tios que tinham bar, né? E aí a gente decidiu abrir um bar, que ele servia comida lá também, petiscos e tudo mais. E eu fui ajudar seu pai a fazer isso. Então eu saí de lá, da Toque Cri, e fui ajudar seu pai a montar o negócio. Aí tudo bem, no começo aquela coisa, sem preocupação, vou ajudar ele, né? Você não estava procurando emprego? Não estava procurando, porque eu ia ajudar ele a montar, comprar tudo, a gente alugar o ponto, né? Tudo. O que vai servir, que dia vai servir que comida, essas coisas todas, né? E seu pai, ele ainda trabalhava no macro e ainda trabalhava metade, chegava do trabalho, porque ele trabalhava das 6 às 2 no macro, e à tarde e à noite ele trabalhava lá no bar. Tinha funcionário de manhã, né? E a gente foi se estruturando. Aí depois, tipo, passou uns 6 meses que seu pai já tinha decidido sair do macro, pediu a conta lá pra ficar só com o bar, se dedicar ao bar, porque tava dando certo, tudo mais. E aí falei, tá bom, agora ele já tá estabilizado, o negócio tá andando, vou procurar outro emprego. De fato, de novo, eu dei de cara com o mesmo cenário. Não consegui arrumar emprego. E aí, estão gostando? O próximo episódio é a última parte dessa história. Até lá!